Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a professora Cíntia Marques e irei acompanhar vocês na nossa aula de língua portuguesa de hoje. Na nossa aula de hoje, nós aprenderemos um pouco sobre o nosso alfabeto, sobre como ele é composto e como é que nós podemos utilizar as letrinhas que tem nele para formar palavras, frases ou até mesmo textos. Isso mesmo. Para a gente começar a nossa aula de hoje, eu trouxe para vocês uma história bem curtinha. Ela tá lá no livro O Menino que Aprendeu a Ver, da Ruth Rocha. Isso mesmo. O nome desse menino que vocês estão vendo aí na tela de vocês é Joãozinho. Isso mesmo, o nome dele é Joãozinho. Joãozinho era um menino muito curioso. Ele passava pelos lugares e estava sempre olhando, observando as coisas que estavam ao seu redor. Algumas coisas Joãozinho entendia, outras Joãozinho não compreendia muito bem. Mas nem por isso Joãozinho deixava de observar as coisas que estavam ao seu redor. Então, Joãozinho ia passando pelos lugares, ele olhava, às vezes ele entendia algumas imagens, mas tinha coisas que ele não compreendia muito bem, né? Pareciam símbolos para ele e ele não conseguia compreender o que é que estava escrito ali, o que é que aquelas coisas elas representavam. Um dia, Joãozinho foi passear com sua mãe. E aí a mãe dele disse que eles ficariam lá esperando o ônibus até que o ônibus chegasse. E aí o Joãozinho perguntou para ele: mãe, como é que você sabe, né? Como é que a gente vai saber quando o ônibus chegar? E aí a mãe de Joãozinho respondeu para ele assim: filho, no ônibus vai ter escrito, Rio Largo. E aí Joãozinho ficou lá em pé, quietinho, esperando o ônibus chegar. Quando o ônibus chegou, a mãe de Joãozinho disse: vamos, Joãozinho. Quando Joãozinho olhou para o ônibus, né, procurando aquele nome que a mãe disse que teria no ônibus, Joãozinho só viu isso aqui. E aí, em casa depois com o pai de Joãozinho disse para ele assim: Joãozinho, já está na hora de você ir para a escola. Escola, papai? Isso mesmo, Joãozinho, já está na hora de você ir para a escola. E aí, o Joãozinho entrou na escola. A professora começou a ensinar para ele as letras. Isso mesmo, né? Então a professora ia dizendo a letrinha, ia dizendo o nome de alguma palavra que começasse com aquela letra. E aí começou a acontecer uma coisa diferente com o Joãozinho. No lugar de Joãozinho só ver aqueles símbolos que ele não entendia, o Joãozinho começou a ver aquelas letras que a professora ensinava, ele começou a ver em todos os lugares. Então ele via no outdoor, ele via lá no jornal em que ele ficava folheando quando estava em casa. E aí o Joãozinho não entendia, e ele dizia: papai, o que é que está acontecendo? Eu estou vendo as letras que a professora está ensinando em todos os lugares agora, na parede, no outdoor. O que é que está acontecendo? Aí o pai de Joãozinho disse que é porque ele estava começando a aprender sobre as letras. E aí Joãozinho continuou na escola e a professora de Joãozinho continuou ensinando Joãozinho. Até que um dia Joãozinho estava lá, né, no ponto do ônibus para pegar, né, um ônibus. E tinha uma placa de uma rua que tinha escrito assim: Rua do Sol. De repente, Joãozinho leu o nome que estava lá, na placa daquela rua. E aí o Joãozinho descobriu que ele aprendeu a ler. E desse dia para frente, Joãozinho leu tudo, né? Todas as palavras, frases e textos que a gente encontra no nosso dia a dia, né? Então essa foi a história da Ruth Rocha, que fala do menino que aprendeu a ver.
Vocês sabiam que ao longo da história o homem ele foi se comunicando de diferentes maneiras? Joãozinho, né, ele aprendeu a ler as letras que formam palavras, mas nem sempre as letras que a gente vê lá no alfabeto, elas existiram. Vocês sabiam? Há muito tempo atrás, os homens, quando queriam se comunicar, eles faziam pinturas, né, nas pedras para registrar animais, as quantidades. Ainda a gente não tinha os números e as letras, né? Eles faziam pinturas, essas pinturas até hoje a gente encontra elas, tá certo? Temos aqui no interior de Pernambuco, uma cidade chamada Buíque, né? Então temos aí exemplos de pinturas, chamamos essas pinturas de pinturas rupestres. E aí ao longo da história, né, foram se pensando em outras formas de representar, de comunicar, de dizer, né? Aqui nós temos símbolos. Então, ó, algumas civilizações escreviam através de símbolos, desenhos, para registrar, né, para dizer alguma coisa. E aí a nossa civilização foi avançando e chegamos no que nós conhecemos hoje como alfabeto, que são aquelas 26 letrinhas que a gente vai, ó, juntando e formando palavras, né? Então, o alfabeto, ele é constituído por um conjunto de letras que a gente utiliza, né, para escrever palavras, frases e textos. Ele é composto por 26 letrinhas. Lembrem-se, a gente não pode inventar as letras, tá certo? Nós temos uma quantidade definida de letrinhas, que são as 26 letrinhas do nosso alfabeto. O nosso alfabeto, ele é composto por vogais e por consoantes. Professora, o que são vogais e consoantes? Já eu explico melhor para vocês, tá certo? Olha o nosso alfabeto aí na tela. Vamos junto comigo dizer quais são as letrinhas que compõem o nosso alfabeto? Letrinha A, eu digo e vocês repetem aí em casa, tá certo, pessoal? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Se nós contarmos, nós teremos 26 letras. Essas 26 letras juntas compõem, fazem parte do nosso alfabeto. Temos também, ó, algumas letrinhas que estão em vermelho, que nós chamamos de vogais, isso mesmo. E essas que estão em azul, elas eram letrinhas estrangeiras, né, que foram incorporadas às nossas letrinhas do alfabeto. Então, hoje nós temos 26 letrinhas, tá certo? Aqui nós temos, ó, o alfabeto no seu formato minúsculo. E tem isso, professora, de maiúsculo e minúsculo? Tem sim, né? Então, o nosso alfabeto ele pode ser escrito com letras maiúsculas ou com letras minúsculas. E quando é que eu faço uso dessas letras maiúsculas e minúsculas, professora? Vou dar um exemplo para vocês agora. Quando a gente vai escrever o nome de uma pessoa, o meu nome, por exemplo, Cíntia, a gente começa o nome com a letrinha maiúscula. Então, a gente faz o uso, ó, do C maiúsculo, que é a primeira letrinha do meu nome. As outras letrinhas, a gente escreve, ó, no formato minúsculo. O nome de um estado, por exemplo, Pernambuco.
eu preciso começar com a letrinha maiúscula também. Então, ó, o P vai ser esse aqui, maiúsculo. As outras letrinhas do nome Pernambuco, eu utilizo, ó, as letras do alfabeto no formato minúsculo. Então, a gente já sabe que as letras podem aparecer no formato maiúsculo ou minúsculo. Vou dar mais uma informação para vocês. A gente pode utilizar a letra que a gente chama de imprensa ou letra de forma, mas a gente também pode utilizar um outro tipo de letrinha que a gente chama de letra cursiva ou letra de mão, tá certo? Essa outra letrinha, né, que é a letrinha que a gente chama de letrinha de mão, era a que a gente fazia antigamente, né, que fazia mais à mão, é uma letra mais desenhada, tá certo? Mas eu disse para vocês que lá no alfabeto a gente tem as vogais, não foi? Inclusive elas apareceram em vermelho para vocês. Aqui eu separei só as vogais para a gente conhecê-las melhor. Vamos lá? Eu vou dizer o nome delas e aí de casa vocês vão junto comigo dizendo também. Vamos lá, crianças. A, E, I, O, U. Essas são as 5 vogais que nós encontramos no nosso alfabeto. A, E, I, O ou U. Com elas, nós podemos formar, né, ajudar a formar várias palavras. Olha ela aqui, ó, elas aqui no seu formato minúsculo de imprensa. A, E, I, O, U. Agora, vocês sabiam que na língua portuguesa não existem palavras que não possuem vogais na sua escrita? Toda palavrinha precisa das vogais para ser formada. Legal essa informação, não é? Trouxe para vocês agora algumas palavrinhas para a gente perceber aonde estão as vogais. Lembram que a gente acabou de ver no slide anterior quais são? Digam aí para mim quais são. A, E, I, O e a U, não é? Muito bem. Vamos agora ver aonde é que essas vogaizinhas elas aparecem nessas palavrinhas que eu estou trazendo para vocês aqui na tela. Que bichinho é esse aqui? Quem sabe dizer para mim? É um rato. Muito bem, crianças inteligentíssimas. Embaixo da imagenzinha do rato, a gente tem aqui, ó, o nome rato. R-A-T-O-T-O. Rato. Na palavrinha rato, a gente encontra 2 vogais. A e O. Elas ajudam a formar a palavrinha rato. Aqui, ó. Que animalzinho é esse aqui? Quem sabe o nome dele? Jacaré. Muito bem. Aqui embaixo nós temos escrito o nome jacaré. Ó, J com A vai fazer, ó, o já. C com A, K. E o R com o E, Ré. Jacaré. Em vermelho, eu marquei, ó, o A e o E, que são as vogais que estão presentes na palavra jacaré. Que animalzinho é esse? Quem sabe? É o boi. Isso mesmo, ó. No boi a gente tem 2 vogais, o O e o I, que junto com o B fazem boi. Boi. Aqui nós temos, ó, que animalzinho é esse? O porco. Muito bem. O P com o O e o R vão fazer o por. O C com o O vai fazer o có. Na palavrinha porco,
nós temos, ó, duas vogais O, marcadinhas em vermelho. E aqui nós temos a aranha. Aranha. Ó, temos 3 letrinhas A na mesma palavra. Interessante, não é? Então, ó, a gente descobriu o quê? A gente descobriu que as vogais são importantes para que a gente possa formar as palavras. Agora, vamos completar aqui as lacunas. Aqui eu tenho, ó, o sino. Vamos prestar atenção no som. Si. Eu já tenho o S. Falta o que aqui? O I para fazer o si. Aqui eu tenho o nó. Eu já tenho o N. Vai faltar o que aí, crianças? O O. Isso mesmo. Sino. Na palavra sino eu tenho 2 vogais. O I e o O. Aqui eu tenho, ó, fivela. Eu já tenho o F, que vai fazer o sonzinho do F. Mas eu quero fi. Falta o que aqui? O I. Fivela. Eu tenho uma vogal, 2 vogais, 3 vogais. E a última imagem, um camelo. Eu tenho o C, mas eu quero fazer, ó, K. Falta o A. Camé. Falta o E. Camelo. Aqui falta o O, né? Então, a palavra camelo tem 3 vogais. O A, o E e o O. Né? Então, a gente viu que essas 3 imagens, né, quando a gente vai escrever, a gente usa vogais na sua escrita. Quando a gente encontra na palavra 2 vogais juntas, a gente chama de encontro vocálico, isso mesmo. E eu marquei para vocês aí de vermelho na tela, né, quando essas 2 vogaizinhas se encontram. Aqui a gente tem a palavra touro. Eu tenho o O e o U assim, ó, juntinhos. Peão, a palavra peão. Eu tenho o I, o A e o O juntinhos. Céu, tenho o E e o U. Mão, eu tenho o A e o O. E leite, ó, o E e o I aqui juntinhos. E chapéu, o E e o U aqui juntinhos, né? Então, as vogais, elas podem aparecer juntinhas, né, numa mesma palavra ou, né, numa mesma sílaba, tá certo, crianças? Quando elas aparecem juntinhas, a gente chama de encontro vocálico. Mas as palavras não são formadas só de vogais, não. As consoantes também formam as palavras. Quais são as consoantes, professora? Vamos comigo agora? Eu digo daqui e vocês dizem de casa, tá certo? Então, vamos lá. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y e Z. Então, as consoantes também são usadas para formarem as palavras. Não sei se vocês lembram, mas nas palavras que eu apresentei aqui, não tinha só vogal, não. Tinha consoante também. Agora aqui, ó, tenho aqui a imagem de um gato e de um sapo. Vamos juntos identificar quais são as consoantes que estão presentes nessas palavras que estão escritas aí na tela de vocês. A primeira, ó, G com A, G. T com O, To. Eu tenho escrito aqui gato. Quais são as consoantes que eu encontro no nome gato? Pensem aí em casa que eu já revelo para vocês quais são. Descobriram? Vamos juntos agora ver quais são. Nós temos, ó, o G e o T. São as 2 consoantes
que nós encontramos na palavra gato. Vamos aqui para baixo agora. Nós temos um sapo, não é? Temos a palavra sapo. A palavra sapo está escrita aqui embaixo. Eu quero saber quais são as consoantes que eu encontro na palavra sapo. Quem aí de casa sabe me dizer? O S e o P são as duas consoantes que eu encontro na palavra sapo. Mas o desafio não acabou não. Vamos lá. Eu tenho aqui agora galinha. Quais são as consoantes que eu encontro na palavra galinha, crianças? Digam aí para mim de casa. O G, aqui é a consoante, crianças. Não é vogal, né? É a letra A. O L, o N, o H e acabou. G, L, N e H são as consoantes que nós encontramos na palavra galinha. As outras são vogais. Vamos agora aqui para a imagem do tatu. Quais são as consoantes que eu encontro na palavra tatu, crianças? O T e depois novamente o T. Muito bem. Agora, ó, nós vamos formar palavras. A gente já percebeu que para formar palavras, a gente precisa usar o alfabeto, não é? Eu uso só vogais, crianças? Eu uso só consoantes? Não, só consoantes não, né? Eu preciso, ó, do conjunto, tá certo? Que tá lá no alfabeto. Que combinado vão formar lá as palavrinhas, isso mesmo. Como é o nome dessa imagem que tá aí na tela de vocês? Uva, muito bem, crianças. Aqui nós temos as letras que compõem a palavra uva. Só que para ficar mais difícil, eu dei uma embaralhada, tá certo? E vocês vão me ajudar a escrever agora a palavra uva. Vai aparecer a uva novamente. E agora está aqui a linha. Para fazer uva, ó, eu vou começar com o U. Qual é a letrinha que eu começo? A letrinha U, muito bem. Então, para fazer uva, eu vou precisar da letrinha U. Mas só o U dá conta? Não, que eu não quero U. Eu quero uva. Para fazer o vá da uva, eu vou precisar, ó, sobrou o V e o A, mas eu preciso colocar na ordem certa, tá certo? Então, ó, primeiro eu vou colocar o V para fazer uv e depois o A para completar e fazer uva. Escrevemos a palavra uva. Outro desafio para vocês. Essa imagem aqui é uma imagem de quê, crianças? Do ovo, não é? Muito bem. Vocês vão agora me ajudar a escrever ovo. Ó, as letrinhas, elas estão aqui, embaralhadas na tela de vocês. Vamos pensar aqui no sonzinho. Ó, então eu já sei que começa com que letra, crianças? Com a letra O, muito bem. Ó, agora eu quero, ó, vó. Vou usar o V e depois o O. E aí nós escrevemos a palavra ovo, ovo. Agora a gente vai resumir tudo que a gente aprendeu na nossa aula de hoje. Na nossa aula de hoje, a gente conheceu ou relembrou, para quem já sabe, sobre o alfabeto. Então, nós já sabemos que o alfabeto, ele é um conjunto de letras que a gente vai utilizar para escrever palavras, frases ou textos. Então, isso a gente já sabe. A gente já sabe também que o nosso alfabeto, ele é composto de vogais e de consoantes. E nós vimos cada uma delas na nossa aula de hoje, não foi? As vogais e as consoantes juntinhas formam o que a gente chama de alfabeto. Isso mesmo. Nós aprendemos também
que em todas as palavras existem vogais. E compreendemos um pouquinho melhor que quando a gente escreve uma palavrinha, a gente precisa pensar no sonzinho que cada letrinha possui. Então vejam quanta coisa nós não aprendemos na nossa aula de hoje, crianças. Foi legal, não foi? Nos vemos na nossa próxima aula, ok? Tchau, tchau!